Bem, pessoal, de volta com mais um vídeo sobre outra propriedade da transformada de Laplace. Então, essa propriedade de derivação no tempo, ela é muito importante porque ela nos permite, além de resolver diversas equações diferenciais, analisar circuitos do tipo RLC, circuitos elétricos, né? Muito importantes aí na engenharia. Então, basicamente a ideia é o que eu quero calcular a transformada de Laplace, né, da derivada do meu sinal de d dt x de t. Tudo bem? Então, pela definição, é a integral zero a infinito da derivada de x de t e a menos st. Como a gente pode reescrever essa integral aqui? Usando integração por partes. Então, veja, a gente sabe que integral de u dv é igual a uv menos integral v du. Identificando aqui o u como e a menos st, esse é o u. Então, dv vai ser d dt x de t dt. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai computar agora quem seria du dt. Ou melhor, se a gente computar v, veja, é fácil ver aqui, ó, que se eu integrar dos dois lados aqui, eu vou recuperar diretamente o x, né? Porque, ó, dv é a derivada de x, então integra dos dois lados, pelo teorema fundamental do cálculo lá, v é quem? É o próprio x, que a integral é a antiderivada. Tudo bem? Perfeito. Então, v é x de t. Quem é du, pessoal? Então, du dt, ó, du dt é menos s e a menos st. Por quê? Porque a derivada da exponencial é ela mesma vezes a derivada do expoente. Tudo bem? Então, agora a gente vai chegar aqui e vai reescrever a nossa integral. Veja, a nossa integral original era essa aqui. Ela ficou agora uv, então, ó, uv, x de t e a menos st, infinito em zero, menos integral x de t menos s e a menos st dt. Tudo bem? Que é o nosso du. Esse é o nosso du. Então, o que vai acontecer? Veja, aqui na primeira, ó, quando eu substituo t por infinito, e a menos infinito, zero. Menos, quando eu substituo zero, dá quando? E a zero é 1, x de zero. Tudo bem? Esse é o x de zero. Mas o s não depende de t, então s sai da integral. Sai fora. Essa integral, o que é? Integral de x de t e a menos st. É a própria transformada de Laplace do x de t, que é o x de s. Então, qual que é o resultado final? S, x de s, menos x de zero. Perfeito, pessoal? Tá aqui, ó. Aqui, apenas um detalhe importante que eu preciso mencionar. Em muitos livros, vocês vão ver aqui um sinalzinho de menos aqui em cima do zero, ó. Por quê, pessoal? Porque esse resultado aqui, ele vale a seguinte regra: é o x de zero, mas o limite tendendo a zero pela esquerda, tá? Por quê? Porque quando no meu ponto zero aqui, ó, quando no zero a minha função for descontínua, for algo do tipo assim, ó, sei lá, aqui a bolinha aberta, bolinha fechada e bolinha aberta aqui. Eu tenho que pegar no zero, não é o limite vindo pela direita, é sempre o limite vindo pela esquerda. Então, eu não coloquei, mas vale essa observação. O x de zero é sempre o valor da função como um limite vindo pela esquerda. Tudo bem? Preste atenção nesse detalhe, ó. Tende a zero pela esquerda. Então, essa é a regra da derivada de um sinal. A transformada z, a transformada de Laplace de uma derivada de um sinal é S vezes a transformada de Laplace
do sinal original menos o valor do sinal no ponto zero. Claro, pela esquerda. Pode se mostrar, pessoal, não é muito difícil. Eu não vou fazer aqui todos os cálculos, mas e se eu aplicar a transformada de Laplace na derivada segunda do sinal? Olha que legal, ela fica muito parecida com essa, ó. E a gente nota que existe um padrão. Ela vai ficar s quadrado x de s menos s x de zero, que é o valor da função x de t no zero, pela esquerda, menos x' de zero, que é o valor no ponto zero da derivada do sinal. Tudo bem? X' é d dt x de t. Então, o valor no ponto zero também vindo pela esquerda, de x', que é a derivada. No caso geral, pessoal, então ó, a transformada de Laplace de dn, dtn, x de t, ou seja, da derivada, da enésima derivada em relação a t, é o quê? É Sn x de s, tudo bem? Menos somatório para k indo de 1 até n, S de n menos k, x, k menos 1, que significa o quê aqui? Xk menos 1. É a derivada de ordem k menos 1, no ponto zero. Tá vendo? Então, aqui é um monte de somas aqui, ó, das derivadas avaliadas no ponto zero. Tudo bem? Vezes o S com um determinado expoente. Então, essa propriedade ela é fundamental quando a gente quer trabalhar com equações diferenciais parciais. Então, muitos circuitos, tipo RLC, circuitos elétricos, eles são modelados matematicamente por equações diferenciais, né? Carga e descarga de capacitores e coisas do tipo. Então, quando eu tenho coisas que envolvem equações diferenciais, aplicar a transformada de Laplace para levar para o domínio S é um negócio muito prático. É muito usual fazer isso, tá? Para resolver esses sistemas sem ter que ficar resolvendo numericamente as derivadas parciais, né? Com algoritmos numéricos. Tudo bem, pessoal? Então, vamos ver um exercício aqui agora em que a gente pode usar essa ideia de derivada para calcular a transformada de Laplace. Então, ó, ele dá esse gráfico aqui, ó, ele dá esse gráfico e fala: calcule a transformada de Laplace desse sinal aqui, ó. Tudo bem? Ele só dá o gráfico. A dica é: use as propriedades, em particular, de derivação. Então, veja, esse sinal meio triangular aqui, ó, ele é composto por duas funções. Primeiro, de 0 a 2, uma reta com inclinação 1, né? Ó, porque 2 e 2, né? A coeficiente angular aqui é 1. E na segunda fase, de 2 a 3, é uma outra reta com coeficiente angular menos 2. Daqui aqui é menos 2, aqui é 1. Então, inclinação 1, inclinação menos 2. Como que a gente faz para resolver isso rapidinho com a propriedade da derivada? Vamos derivar esse sinal aqui, pessoal. Quanto que dá a derivada dessa função aqui, ó? Não é uma reta constante? A derivada não é justamente a taxa de variação, que é a tangente? Então, de 0 a 2, se eu aplicar aqui, ó, o gráfico de d dt x de t. O gráfico da derivada desse sinal é esse aqui, ó. De 0 a 2 é uma reta no 1 e de 2 a 3 é uma reta no menos 2. Tudo bem? Olha lá, ó. Essa é a derivada do meu sinal. Vamos agora derivar de novo. Derivar a derivada, pessoal. Quanto que dá a derivada média, a taxa de variação? Bom, então aqui, ó, de 0 a 2 é constante. Aonde que tem taxa de variação? Tem bem aqui no ponto, ó, no ponto zero, aqui é bolinha fechada, aqui é bolinha aberta. Teve uma variação de quanto aqui no ponto zero? De 1, tá vendo? Passou do zero para 1. Então tem um delta no 1 aqui, ó, delta de Dirac, impulso unitário, de 1. Aqui, pessoal, outra variação tá aqui, ó. Então, nesse ponto 2, a variação, ó, passou do 1 para o menos 2, variou de 3.
3 negativo, né? Menos 3. Que foi do 1 para o menos 2. Então, diminuiu de menos 3. Então, delta de Dirac de menos 3. E aqui, do menos 2 para o zero, teve um delta de 2. Tá vendo? Então, um delta de 1, delta de menos 3, um delta de 2. E agora? Então, se essa é a derivada segunda do meu sinal, outra forma de ver o que a derivada segunda representa, ela pega cruzamento no zero, pessoal. Então, se você olhar aqui, onde que cruzou o zero? Aqui, aqui e aqui, né? Então, agora que a gente tem, quanto que vale a derivada segunda do nosso sinal? Ora, é um delta de t. Esse aqui não é um delta deslocado, é menos 3 delta de t menos 2, tudo bem? Mais duas vezes o delta de t menos 3, tá vendo? Então, nossa derivada, na verdade, é a soma de três impulsos deslocados. Ora, então, como que é a transformada de Laplace da derivada segunda? Transformada de Laplace da derivada segunda é s quadrado x de s menos sx de zero menos x' de zero, que é a derivada no ponto zero. Então, veja, quanto que vale, pessoal, a x de zero aqui, ó. Quanto que vale a minha função? Agora eu tenho que pegar o gráfico aqui, ó. Quanto que vale a minha função no ponto zero? X de t em zero é zero, tá? É zero, é zero. Ó, então, esse cara aqui vale zero, sobe. Quanto vale a derivada do meu sinal no ponto zero? Tem que pegar o gráfico da derivada. A derivada, ó, aqui é o caso da função ser descontínua. Então, lembra que eu falei que é sempre vindo pela esquerda, pessoal? Porque aqui eu poderia falar que o limite pela direita é 1, mas não é esse que eu quero. Eu quero sempre o limite pela esquerda. Então, tende a zero. A derivada tende a zero pela esquerda, vale quanto? Zero também. Então, sobe, zero. Então, a transformada de Laplace da derivada segunda do meu sinal é s quadrado x de s. Ora, então, quanto vale a transformada de Laplace? Agora eu vou aplicar a transformada de Laplace desse lado aqui. Eu apliquei a transformada de Laplace desse lado primeiro, para obter isso. S quadrado x de s. Agora eu vou aplicar transformada de Laplace desse lado aqui. Quanto vale a transformada de Laplace do delta, do impulso? É 1. A gente já calculou isso, vale 1. Quanto vale, ó, depois, 3 vezes a transformada de Laplace do delta deslocado. É 3 vezes a transformada do delta deslocado? É 3 vezes. Ora, a transformada original do delta é 1. Então, é 1 vezes. Como o deslocamento é de 2, vocês lembram? Era multiplicar por uma exponencial complexa e a menos 2s. Por isso que fica 3e a menos 2s. Repetindo, a transformada de Laplace de 2 vezes delta de t menos 3, o 2 sai para fora. Transformada de Laplace do delta deslocado por 3 unidades é 1 vezes o quê? Vezes o e, por causa da propriedade de deslocamento, e a menos 3s. Portanto, ó a equação que eu chego aqui, pessoal. X de S, 1 menos 3e a menos 2s, mais 2e a menos 3s, igual S quadrado x de S. Se eu quero calcular exatamente o x de S, que é a transformada z do meu sinal, eu passo S dividindo. Portanto, tá aqui o resultado final. O resultado final é transformada de Laplace é 1 sobre s quadrado, que multiplica 1 menos 3e a menos 2s, mais 2. Aqui faltou um e, pessoal. Aqui, ó, é 2e a menos 3s, né? Ó, tá errado aqui. 2e a menos 3s, tudo bem? Ó, só para não... Que é 2e a menos 3s, tudo bem? Que é esse cara aqui, ó.
Então, pessoal, vimos aí uma propriedade, um exercício que ilustra a aplicação dessa propriedade, tudo bem? Então, bons estudos aí e até a próxima.